Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos ao vivo, sexta-feira, nosso encontro do Sextou com o Cardiologista. E vamos trabalhar então. Hoje, um dos temas que nós vamos trazer para vocês é a apneia obstrutiva do sono. Tá? Apneia obstrutiva do sono e, claro, puxando sardinha para o nosso prato, o que ela tem a ver com a parte cardiocirculatória. Bom dia, o irmão Ivandro acordou cedo hoje, mano? Seja muito bem-vindo. Cristiane também, muito bom dia. Não esqueçam de fazer suas perguntas, tá? De interagir. Ah, qualquer pergunta que vocês tiverem, não precisa ser sobre o tema mesmo da apneia obstrutiva do sono. Se tiverem alguma pergunta, vão colocando para a gente, vão interagindo e a gente vai conversando. Temos aí essa hora agora na sexta-feira, bem cedinho, para tirar dúvidas, para estar mais próximo de vocês. Bom dia, Sara. Sara acordou cedo também lá do litoral. Seja bem-vinda, filha. Vamos falar sobre a apneia obstrutiva do sono, hein? Vamos ver o que vocês têm de dúvidas sobre isso, tá? Bom, vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o que causa essa apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono, ela ocorre por conta de uma obstrução na passagem de oxigênio. Tá? Nós temos a nossa via aérea alta, via aérea baixa é a parte dos pulmões, tá? Nossa via aérea alta, quando a gente dorme e chega num sono um pouco mais profundo, a gente acaba relaxando a musculatura. E quando relaxa a musculatura, esse relaxamento da musculatura pode comprimir a passagem aérea. Uma vez que ocorre essa compressão da passagem aérea, nós paramos o fluxo corrente respiratório, inspira e expira, e quando para esse fluxo corrente, vai baixando aos poucos a oxigenação do sangue. E é justamente essa queda na oxigenação do sangue, de modo recorrente, durante a noite inteira, vai baixando, aí a pessoa consegue respirar de novo, sobe um pouquinho, aí vai baixando de novo. Essa concentração de oxigenação mais baixa que vai levar aos sintomas ruins, que vai deflagrar os sintomas ruins que vão afetar o sistema cardiovascular. Tá? Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. Então, pessoal, vamos lá, vamos entender. A apneia do sono por si, o fato de fechar a passagem de ar aqui temporariamente, não é isso aqui que mata ninguém, não, tá? Então, as pessoas às vezes imaginam assim, nós vamos... tem a apneia do sono, vai parar de respirar e vai morrer sem respirar. Não é isso que acontece. Tá? Diminui a passagem, o ar não entra, a saturação baixa. Quando ela chega num nível muito baixo, outros estímulos no corpo ocorrem que façam com que você acorde, com que você se agite, e aí a passagem é reaberta e você volta a respirar, e a oxigenação volta. O que faz mal a longo prazo são esses pequenos momentos de dessaturação durante uma noite inteira. Tá? Bom dia, Silvana. Seja bem-vinda também. As dessaturações ao longo da noite vão liberando hormônios do estresse. Ativa o sistema simpático, ativa a agitação, ativa os hormônios do estresse. E aí isso sim vai ficando... gerando doença e lesão no sistema cardiovascular. Fechou? Então, até aí, se vocês têm alguma pergunta, coloquem pra gente, tá? Vamos lá. A apneia obstrutiva do sono não vai fechar a glote e a pessoa vai morrer sufocada. Não é isso que acontece. O que vai acontecer é uma obstrução temporária, baixando a oxigenação e fazendo com que a pessoa libere hormônios de estimulantes, hormônios do estresse, sistema nervoso simpático, e isso sim vai acarretar doença cardiovascular. Mais para frente vou mostrando os slides, vocês vão acompanhando junto. Então, vamos lá. Apneia obstrutiva do sono e sistema cardiovascular. Aqui, a apneia obstrutiva do sono é um distúrbio que vai ter essas interrupções recorrentes da respiração.
E por que ocorrem essas interrupções? Por causa de um colapso da via aérea. Quem que está mais suscetível a ter esse colapso? Quem tem menos força na musculatura do pescoço? Quem tem pescoço mais curto? Pessoas que têm um grau maior de obesidade. Pensem comigo, se o peso da gravidade e o relaxamento da musculatura durante o sono fazem com que ocorra essa compressão, se a pessoa tem um volume maior de pescoço ou mais gordura, mais peso, ela vai ter uma tendência maior dessa obstrução. Os episódios recorrentes vão levar a uma fragmentação do sono. Imagine você uma noite inteira com alguém te acordando a cada pouquinho. Como é que você fica no outro dia? Qual o grau de cansaço que você fica no outro dia? E é justamente esse um dos maiores problemas da qualidade de vida em quem tem apneia do sono. Você passa o outro dia com a sensação de cansaço. Você acorda de manhã com a sensação de que não dormiu nada. Porque não dormiu nada. E às vezes você nem chega a acordar totalmente. Você reduz uma fase do sono. Porque quando você vai aprofundar o sono, que seria aquele sono mais reparador, você tem a apneia e a hipoxemia, a redução da oxigenação do sangue, faz com que você acorde, ou pelo menos eleve o sono e não consiga dormir adequadamente. Tá? Então esse é o principal processo aí que nós temos. Tá? Quando nós vamos pensar no sistema cardiovascular, aqui eu listei 5 dos principais motivos que vão impactar o sistema cardiovascular devido à apneia do sono. Tá? Vamos lá. Hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta. Como que a apneia do sono impacta? Ela pode causar ou agravar a hipertensão, a pressão alta, devido ao estresse repetido dessa falta de oxigênio. Se eu tenho sono fragmentado, se cada vez que baixa a minha oxigenação, eu me acordo, eu estou hiperestimulado, o corpo está agitado, eu passo uma noite inteira liberando adrenalina. Adrenalina, um vasoconstritor, vai fazer a pressão subir. Adrenalina vai fazer o coração bater mais rápido. O cortisol, que vem junto com a adrenalina no estresse crônico prolongado, que é o que vai acontecer, vai deixar o sangue mais salgado, vai reter líquido. Você vai ter um aumento de conteúdo e uma vasoconstrição. A pressão vai aumentar. Tá? Leandro, existe possibilidade de nós termos um paciente com apneia do sono importante e dessa apneia do sono ele acabar evoluindo para pressão alta. Trata a apneia do sono, pode curar a pressão alta? Pode. Se a hipertensão ela vem de uma causa adrenérgica e de um sono ruim, uma vez que você faz o tratamento da apneia do sono, o paciente deixa de ser hipertenso. Tá? Bom dia, Edilene, seja bem-vinda. A Sara me brindou aqui com uma pergunta. Tem alguma posição durante a noite que melhore a apneia obstrutiva do sono? Sim, tem. Ela é muito mais comum de acontecer quando você tá deitado de barriga para cima. Tá? Deitado de barriga para cima é muito mais comum. Por quê? Porque fisiologicamente vai ser mais fácil de você comprimir, relaxar a musculatura e você ceder ela sobre a glote. E aí diminui a respiração. Então, a melhor posição seria o decúbito lateral, direito ou esquerdo. Mas tem pessoas que têm um pescoço tão grosso, tá? Ou a obesidade tão grande, ou o pescoço tão curto, que nesses casos, mesmo deitando de lado, a pessoa acaba evoluindo com a apneia do sono. Então, a melhor posição é ao deitar de lado. Ele equivale muito ao ronco, né, gente? Porque o ronco, na verdade, é um atrito do ar passando pela via aérea. Então, o que acontece? Geralmente tem uma associação entre a apneia do sono e ronco. Eu tenho pacientes que têm roncos altos e não têm apneia. Tá? Mas tem uma relação de ronco com apneia, porque quando você tem ronco, você está com uma obstrução.
Respondeu, Sara? Tá tudo certo? Vamos para o segundo impacto no sistema cardiovascular aqui, então. Hipertensão é o primeiro. O segundo é arritmias cardíacas, tá? Essa interrupção do fluxo sanguíneo de oxigênio, do fluxo de oxigênio, ele vai acarretar batimentos cardíacos irregulares. A descarga de adrenalina também vai fazer com que você tenha uma liberação adrenérgica. Isso, se você tem, lógico, uma susceptibilidade no teu coração a arritmias, isso vai piorar. Dá um exemplo, a pessoa que sente palpitações quando toma muito café, ou quando toma energético, ou se já tem uma arritmia, ela pode ser piorada, pode ser agravada por essa fragmentação do sono, tá? Doença arterial coronariana, que é onde vai levar o infarto, vai levar a angina, a obstrução das coronárias, tá? Vai ocorrendo uma inflamação crônica, e essa tensão repetida vai aumentar o risco da aterosclerose, vai acelerar o processo de aterosclerose. Então, eu não posso dizer que o paciente vai infartar porque tem uma apneia. Não, eu acelero o processo de formação de placas nas coronárias por causa desse grau de estresse, desse grau inflamatório. E coloquei em outras aulas para vocês que o que envelhece o nosso corpo é um processo de inflamação crônica. Um corpo cronicamente inflamado é um corpo que vai envelhecer mais rápido. A vasculatura, os vasos, as artérias cronicamente inflamadas vão levar a um problema de aterosclerose precoce. Quando nós temos uma liberação de estresse prolongada, cortisol, isso tudo vai levando a uma doença endotelial, uma doença na parede dos vasos. E isso vai acelerar o processo de envelhecimento vascular. Aí sim, se eu tenho alguns anos sem tratar a apneia do sono e tenho uma noite muito ruim, onde eu tenho muitos picos de apneia, onde eu libero muita adrenalina, pode deflagrar um infarto sim. Mas não deflagrou porque teve um episódio de apneia e acabou infartando. Não, é o processo recorrente disso e a doença aterosclerótica pré-existente. Insuficiência cardíaca. A apneia do sono pode piorar a função cardíaca. Qual o principal tratamento que a gente faz na insuficiência cardíaca? O que revolucionou o tratamento? O que revolucionou o tratamento foi o uso de beta-bloqueadores, medicamentos que diminuíam o estímulo adrenérgico sobre o coração. Ele bloqueia a adrenalina sobre o coração. E na insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca eu tento bloquear essa descarga adrenérgica. E a apneia do sono faz o contrário. Eu tenho sono fragmentado, eu tenho sono ruim, eu aumento a adrenalina e isso vai piorando cada vez mais. Então eu posso ter uma piora da insuficiência cardíaca. Outra coisa, insuficiência cardíaca faz a gente pensar naquele corpo que encharcou, que ficou inchado, com falta de ar. O que o cortisol vai fazer no corpo? Retenção de líquido, corpo mais salgado, piora novamente. Então, insuficiência cardíaca pode ser piorada a função dela em quem tem apneia do sono. E o AVC, acidente vascular cerebral, derrame cerebral, tá? Essas flutuações da pressão e flutuação da oxigenação vão impactar no vaso. A doença arterial coronariana e o AVC estão intimamente ligados. O AVC é a doença aterosclerótica dos vasos cerebrais, o infarto é a doença aterosclerótica do coração. Certo, povo? Digam para mim que vocês pegaram até aí alguma dúvida. Tá? Vamos repetir aqui um pouquinho, então. Agora um pouquinho mais detalhado. Fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono. Tá? E como que ocorre o problema dela na parte cardiovascular. Repetindo, durante os episódios em que você tranca a entrada de ar, ocorre o aumento da pressão intratorácica, ativação do sistema nervoso autônomo simpático, não é a gente que liga isso não, o nosso corpo tem essa defesa. E quando é ativado o sistema nervoso autônomo simpático, vai ter liberação de hormônios do estresse. Eu fiz questão de grifar aqui o estresse, gente. Por quê? Porque realmente esse negócio aqui mata. Tá? A gente tem alguns posts que a gente tem lançado no Instagram nosso
que fala sobre o estresse mata, o estresse causa infarto. E este sábado, estava em Chapecó, no simpósio de cardiologia, e o presidente da SOCESC, o Dr. Guilherme Fialho, ele falou para a gente justamente sobre o estresse e a doença cardiovascular. Tá? Ele fez uma revisão fantástica, mostrando para a gente as relações entre o estresse e a doença cardiovascular. E é muito importante, povo, tá? Aqui a gente pode abrir até um parênteses e dizer assim, não é só o estresse vindo da apneia obstrutiva do sono, é qualquer estresse. Então, se tem algo que nós vamos precisar combater nessa nossa nova geração que nós estamos vivendo, essa fase que nós estamos vivendo, é o estresse. Tá? É quase difícil eu fazer uma consulta cardiológica e não ter que trabalhar o estresse em todos os pacientes. Um que outro se escapa. Mas a maioria das vezes nós estamos com um grau de estresse muito elevado. E nós temos 2 pontos para trabalhar o estresse, tá? Nós temos o ponto da ansiedade e o ponto da depressão. Os 2 vão liberar um grau de estresse e angústia muito grande, tá? O estresse da depressão é quando nós estamos demasiadamente apegados ao passado. O estresse da ansiedade é quando nós estamos demasiadamente apegados ao futuro. Quando nós estamos com medo do que vai acontecer, inseguros pelo que vai acontecer, nós estamos num quadro de ansiedade muito grande. Quando a gente não resolve o passado, quando a gente está angustiado, quando a gente não consegue resolver as questões que ficaram lá atrás e fica remoendo isso, essas 2 ocasiões vão liberar muito estresse. Esse estresse se transforma predominantemente em cortisol e adrenalina, e é o cortisol e a adrenalina que vai levar a esse quadro inflamatório importante com uma piora grande do quadro. Tá? A Franci está me trazendo aqui algumas perguntinhas que apareceram no Instagram. Tá? Vamos passar uma delas aqui. Por que em noites pesadas, antes de uma chuva, dorme-se mal? Por que em noites pesadas, antes de uma chuva, dorme-se mal? Não é bem a noite pesada que faz dormir mal. Tem gente que pega a chuva para dormir bem. Tem gente que gosta, tá com aquela chuva, tem aquele barulho da chuva, dorme melhor. Tem gente que quando o tempo tá para chuva, vai dormir melhor. Então, não é que a noite pesada antes da chuva vai dormir mal. É a forma como a pessoa se sente naquele momento. Então, tem gente que se sente mais angustiado quando o tempo está ruim, quando o tempo está pesado. Tem gente que dorme melhor. Tá? Então, não é uma relação direta entre o clima e o sono, mas sim como o corpo da pessoa está reagindo àquele estímulo. Tá? Outra, acordar no meio da noite e não conseguir dormir, o que fazer? Essa frase é interessante porque nós temos que pensar da seguinte forma. Nós precisamos, vou até abrir aqui, falar um pouquinho dessas perguntinhas. Acordar no meio da noite e não conseguir dormir. Uma das coisas mais importantes que nós temos que trabalhar é a higiene do sono. O que é a higiene do sono? A higiene do sono é nós termos um ritual onde o nosso corpo se acostuma a seguir alguns padrões. Se nós temos acordado no meio da noite e não conseguimos dormir, nós temos que identificar o porquê que isso está acontecendo. Será que eu estou num grau de estresse tão grande, numa ansiedade tão grande, que eu acordo e começo a pensar em tudo que eu tenho que fazer no outro dia? Meu Deus do céu, eu não vou dar conta, porque amanhã eu tenho que levar a criança na escola, porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que ir para o trabalho, porque eu tenho que voltar ao trabalho, eu tenho que fazer o almoço. Essa angústia de ficar pensando vai liberar adrenalina, vai liberar cortisol, vai liberar hormônios de ataque ou fuga. Hormônios que vão te estimular para ficar acordado. Mas você não vai conseguir dormir. Então, o que nós precisamos fazer quando acorda no meio da noite não é pegar um cacetete, dar uma paulada e dormir, e nem pegar o vidrinho lá de clonazepam e tomar umas gotinhas. Não é isso. É entender o processo que levou o paciente a perder aquele sono na noite.
Tá? Higiene do sono, olha que coisa interessante. A gente trabalha muito isso com idosos, tá? Tem muitos cuidadores que vêm conversar com a gente pedindo ajuda em relação a isso. Tá? O que, que eu faço é que o meu pai e a minha mãe eles não estão conseguindo dormir direito à noite. A higiene do sono consiste em definir sempre um horário para a gente dormir. Tá? Definam o horário para dormir. Sempre às 9? Sempre às 9. Defina o horário para acordar. Sempre às 6? Sempre às 6. Tá? Sempre que o nosso corpo cria uma ambientação, fica mais fácil ele reconhecer padrões. Outra coisa, de noite, ambiente escuro, silencioso e aconchegante. Quente demais, ruim. Frio demais, ruim. Barulho demais, ruim. Ah, vou deixar uma luz ligada no corredor se a mãe acordar de noite, ela sabe o caminho para ir até o banheiro. E essa luz pega, o facho de luz pega bem no olho dela, vai atrapalhar a noite dela. Então, muitas vezes não é o ideal. Cuidar com essas iluminações. Tá? E durante o dia? Ah, mas ele dorme muito durante o dia. Uma sugestão que eu dou para os pacientes que têm esse distúrbio do sono é, durante o dia, nunca durma com a veneziana ou a cortina fechada. Durma com o quarto claro. Por quê? Para o cérebro interpretar que aquele soninho da tarde, aquele soninho do meio-dia, foi um sono durante o dia. E não entender que foi um sono durante a noite. Respeitar o ritmo circadiano, respeitar o ritmo do corpo, do que é dia, do que é noite. Então, são estímulos que podem auxiliar muito para que a gente tenha uma qualidade do sono um pouco melhor. Mais uma coisa. Ladrões do sono. Tomar chimarrão no final do dia. Algumas pessoas não tem problema nenhum. Tem gente que toma um cafezinho preto de noite, depois vai dormir bem. E tem gente que toma um café preto e fica ligado 220 e não dorme mais. Então, prestar atenção nos ladrões do sono. Tá? Nós temos atualmente um problema muito grande com nossos smartphones. Tá? O uso prolongado do celular, principalmente antes de dormir, vai liberar dopamina. E essa dopamina, quando você fica usando isso rotineiramente, toda noite antes de dormir eu dou uma checada no Instagram lá e fico lá passando o dedo rolando. Tá? Toda noite eu faço isso. O meu cérebro vai se acostumando a receber essas informações e isso libera dopamina no cérebro. Chega um ponto, povo, que você começa a ficar dependente dessa dopamina. Literalmente viciado. Você precisa ter aquele estímulo visual para dizer, o cérebro se acalmou agora se acalmou. O problema é que esse estímulo visual, ele vai liberar a dopamina, tá? Vai saciar a tua dependência de dopamina, só que isso é ruim para o teu sono. Porque quando a gente pega um livro, começa a ler um livro, dá sono, porque não tem esse mesmo estímulo do que o estímulo que tem o colorido, a musiquinha, tudo que a gente faz em termos de mídia digital é para que mais pessoas vejam, é para que isso escale, para que viralize. E como que isso viraliza? Através de estímulos. Tem equipes de pesquisadores estudando como aumentar a dependência das pessoas para ter mais views, para ter mais visitas em sites, em páginas, porque tudo gera venda. Quanto mais pessoas estão conectadas na rede, mais venda eu tenho. Então, essa dependência que nós estamos tendo desses smartphones é gravíssima em termos de qualidade de vida. Muito, muito grave. A gente não consegue tirar o celular do filho. Filho está com o celular, o maior castigo que você pode dar para ele é dizer que você vai ficar uma semana sem celular. Por quê? Porque já tem um grau de dependência. E não estou falando só dos filhos, não. A gente também já está dependente. Naquela desculpa que eu uso o WhatsApp para atender pacientes, naquela desculpa que eu tenho que estar conectado, porque senão eu não sei o que está acontecendo, a gente está se viciando nessa maquininha aí, tá? Então,
num resumo, o que fazer para conseguir dormir melhor? Trabalhe fatores de higiene do sono. Busque conhecimento sobre higiene do sono. Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Tá, mas é domingo, eu acordo todo dia às 6. Domingo eu queria acordar mais tarde. Nada de acordar mais tarde, acorda às 6 também. Por quê? Ah, mas é o único dia. Isso me lembra quando a pessoa passou a vida inteira, não tinha condições de comprar chocolate. Quando ela tá com os seus 70 anos, ela tá diabética e diz assim, agora que eu tenho condição financeira, eu não posso mais comer chocolate porque estou com diabetes. Faz parte. Não pode comer chocolate de novo. Então as pessoas às vezes, mas eu tenho sono ruim e eu não quero no domingo acordar cedo, eu quero acordar tarde. Acorda às 10, 11 horas da manhã no domingo, na segunda-feira vai querer acordar às 6, não vai conseguir. Desregrou. Então o regramento é fundamental. Grazi, prima, bom dia. A Grazi escreveu aqui, estamos adorando acompanhar esse tema. Seja muito bem-vinda, Grazi. É muito bom ter vocês aí e façam perguntas, tá? Não só sobre o tema. A gente coloca o tema para estar junto com vocês nesse momento. Mas eu estou aqui à disposição para dúvidas de vocês, para outras dúvidas que vocês tenham. Às vezes, o tema, a apneia do sono, traz para a gente que o estresse do sono interrompido leva a doença cardiovascular. Mas isso abre um gancho para outras perguntas, para outros questionamentos. Tá? E aí, aproveitando a pergunta que veio, então, de acordar no meio da noite e não conseguir dormir, o que fazer? Nós temos que corrigir isso, sim. Porque se tu tá acordado no meio da noite e não tá conseguindo dormir, tá liberando estresse. E isso vai te fazer mal. E no outro dia vai estar cansado também, tá? Mais uma perguntinha do Instagram aqui. O sono pode impactar na falta de memória? Com certeza, sim. Com certeza. No sono mais profundo que nós temos 4 fases do sono, tá, pessoal? Nós temos aquele sono 1, mais leve, o sono 2, quando tu começa a baixar um pouco, o 3 é um sono mais profundo, e o 4 é o sono REM. REM é R-E-M. É uma sigla em inglês que diz movimento rápido dos olhos, tá? É um sono onde o cérebro está... Olha que interessante. É o sono mais profundo e é onde o cérebro está praticamente acordado. Como assim, Leandro? Porque você dorme, mas nesse momento é que deposita as memórias e os aprendizados do dia. Nós ciclamos durante uma noite boa de sono 4 a 5 REMs, 4 a 5 momentos onde esse sono entra no REM, aprofunda tanto que entra nessa zona onde o cérebro está a milhão, o cérebro está agitado e você está dormindo. É o momento de gravar a informação do dia, tá? E esse sono REM que nós temos é necessário. Pessoas que têm o sono muito fragmentado, normalmente ele surge a cada 1 hora e meia. Pessoas que têm o sono muito fragmentado não faz REM, não cicla. A longo prazo, isso pode acarretar vários problemas de memória, vários problemas do quadro de humor da pessoa, tá? Então, sim, sono ruim vai fragmentar a memória. Acordar no meio da noite e não conseguir dormir, precisa revisitar como está sendo esse sono e resolver os problemas que estão levando a isso, não o sono em si. Tá? E algumas pessoas que em noites que estão para chuva ou com chuva não conseguem dormir bem, é muito mais um estado pessoal da pessoa. Tá? Às vezes, mudança de temperatura, mudança de clima, é muito mais uma sensação ruim da pessoa que não consegue dormir, não o sono diretamente relacionado. Tá? Cuidado com estimulantes, tanto estimulantes de iluminação, barulho, quanto alimentos que sejam estimulantes do sono, que isso pode atrapalhar bastante. Tá? E se conhecer. Acho que uma das coisas mais importantes é que às vezes a gente precisa ter um tempinho para nós, tá? Precisamos ter um tempinho para a gente se conhecer, para a gente se perceber, para analisar como está o teu sono. Às vezes estamos num corre-corre tão grande que a gente não tem nem tempo de se olhar, meu Deus, essa semana passou tão corrida, eu nem sei se eu dormi bem ou não. Então, realmente chega um momento em que a qualidade de vida tem a ver com a observação que a gente consegue ter da nossa vida e o que a gente consegue trabalhar. Queria mandar um abraço aqui também para o pai,
Seu Silvio Ney Giacomello, bom dia. Isolda, obrigado por estarem presentes. Cunhadinha Andressa, seja muito bem-vinda também. Tá? Pessoal, aproveitem esse espaço para tirarem dúvidas, tá? Aproveitem esse espaço para interagirem, para... Não tem pergunta ruim, tá? Eu vou tratar todas as perguntas de vocês com o maior carinho. A ideia é justamente estarmos aqui para uma troca de informação. A minha ideia com esse Sextou com o Cardiologista é transbordo, é poder atingir mais pessoas com informação cardiovascular, com informação que faça com que vocês tenham mais qualidade de vida e menos evento. Tá? Lá no Instagram, no dr.leandro Giacomello, gostaria que todos seguissem a gente lá, tá? No Instagram, a ideia nossa lá é realmente estimular vocês a perceberem o que pode ser feito para viver com mais qualidade de vida. De que forma? A gente sabe que o controle dos fatores de risco cardiovascular diminui em 80% a chance de um evento cardiovascular. Então, se nós trabalharmos essa redução, essa proteção, a gente ganha muito, tá? Cleonice, bom dia. O quanto os sonhos atrapalham a qualidade do sono? Aí sim. Vamos pensar. Quando a gente sonha, a gente só percebe que sonhou quando deu aquela acordada. Então, quando você deu a acordada e o teu sonho foi um pesadelo, isso vai atrapalhar bastante a qualidade do sono. Por quê? Porque você liberou um monte de adrenalina, você liberou um monte de fator de medo, de fuga. Até pegar no sono de novo, tem gente que tem uma coisa chamada terror noturno. Não consegue voltar a dormir. Então atrapalha sim, mas não é o sonho que atrapalha. É a percepção do que você sonhou e isso como que vai reagir no teu corpo. Tá? Leandro, mas eu estou sonhando demais. Se está sonhando demais é porque nós estamos tendo muito estímulo cerebral. O que a gente poderia fazer para minimizar isso? Ah, claro, vou socar remédio em todo mundo, tudo bem. Pode tomar o remedinho, mas esse não é o método natural. O método natural é você aprender a limpar a mente antes de dormir. Não consigo imaginar nada mais saudável do que fazer uma belíssima de uma oração. Não aquela oração decorada, não apenas aquela oração decorada. Eu rezo o Pai Nosso toda noite, mas além disso a gente faz uma conexão e uma conversa. Tá? Obrigado, Senhor, por propiciar um dia tão bom. Obrigado pelos aprendizados. Agora eu vou descansar, eu vou fechar meus olhos, eu peço que o Senhor esteja comigo, abençoe meu sono. Esses estímulos são fundamentais para que você tenha realmente uma noite de sono adequada. Tá? A Camila pediu aqui. Bom dia, Camila. Seja muito bem-vinda, filhota. O sonambulismo atrapalha também por causa da adrenalina que libera? Sim. Tu imagina que para chegar no sonambulismo, o estímulo teve que ser tão grande que você ativou teu corpo para sair da cama e caminhar. Você imagina que se você tem um estímulo cerebral a ponto de levantar da cama e sair caminhar, que ele te ativa dessa forma, você está sendo ativado. O sono é feito para dormir, é feito para ficar relaxado, é para ficar descansado. Então, sim, a adrenalina liberada. Por que a gente costuma dizer que no sonâmbulo não é para assustar? A pessoa está com sonambulismo, acompanha ele. Vem comigo, fala em voz mansa. Leva até o quarto, deita na cama, agora dorme, descansa. Para evitar esse estímulo excessivo. Mas povo também não precisa ficar apavorado, não. Liberar adrenalina de vez em quando vai acontecer mesmo. Um sono ruim de vez em quando vai acontecer mesmo. Um sonho, pesadelo, vão acontecer. Isso faz parte da nossa vida. O problema não está em ser isso episodicamente. O problema é quando isso se torna frequente. Tá? Novamente, Camila, tentando responder. Sonambulismo também é uma parte de um sono fragmentado. Então, nós temos que tentar ativar um pouquinho essa melhora do sono. Tá? E aí, uma das coisas interessantes é o exercício físico ajuda sempre. O esporte já não sei se ajuda tanto. Por quê?
Eu acho até que você está falando aqui, sonambulismo, está falando do meu genro, tá? O esporte libera adrenalina demais, é competitivo. Então, por mais que você está fazendo exercício, você tem aquela cobrança muito grande por resultado. Se você vive nessa cobrança por resultado, você tem um sono mais agitado e pode ter realmente mais fragmentação do sono, mais períodos de sonambulismo. Ó, viu? Ela falou que é do Cauã mesmo, tá? Cauã é atleta de basquetebol, ativo ao extremo, mas um nível de competição muito alto. Aí daqui a pouco ele tem uma competição no dia seguinte, daqui a pouco ele foi numa competição no dia anterior e estava muito agitado, vai ter um sono mais agitado também. Tá? Grazi, você colocou aqui, na área da educação infantil, costumamos orientar os pais a conversarem com as crianças após 1 hora depois que adormecem, para ajudar, por exemplo, problemas com adaptação escolar, para guardar no subconsciente da criança as informações repassadas à criança. Eu imagino, Grazi, que aqui a gente está trabalhando um estímulo bem suave e acolhedor. Tá? É a sensação de que a criança adormeceu, mas não ficou livre da presença dos pais. Tá? Após 1 hora que ela adormeceu, a informação que você vai estar dando para ela, eu não acredito que essa informação vai conseguir levar à gravação de estímulo. Por quê? Porque a gente tem os órgãos dos sentidos, tá? Visão, tato, olfato, paladar e audição. É através dessas ferramentas que nós temos que a gente adquire conhecimento e esse conhecimento vai ser fixado no sono REM. Tá? Agora, o que eu consigo imaginar de fisiologia, de que você vai estar com a criança após ela dar aquela adormecida e você vai fazer uma conversa com ela, a energia que você coloca nesse momento, junto à criança, e se ela ainda está num sono que não está tão lábil, tão aprofundado, você ter uma voz conhecida, uma voz cara para ela, que é a do pai ou da mãe, isso vai fazer com que gere conforto e ela tenha realmente um sono mais adequado. Então, eu acredito que possa ser nesse sentido. Precisaria me aprofundar mais nesse conhecimento, mas não consigo imaginar do modo fisiológico que vai melhorar o conhecimento dela com o que você vai conversar, mas sim o estímulo de você estar junto. Então, poderia ser um cântico, o famoso cântico de ninar, poderia ser uma conversa leve com a criança, tá? Então, estar junto pode realmente fazer com que ela tenha uma calma maior e que ela tenha um sono menos agitado, e aí sim, no outro dia, ela deve ter uma melhora no seu rendimento escolar. Tá? Eu não consigo imaginar que vai guardar no subconsciente a informação repassada. Tá? Eu precisaria estudar isso, mas até onde eu vi, eu não consigo ver um nexo entre eu falar alguma coisa e isso captar. A audição, sim, mas pense o seguinte, a gente trabalha muito com os 5 sentidos. Quanto mais a gente usa eles juntos, melhor é a gravação cerebral. Só a audição já é um estímulo? É. Só a audição dá uns 20%. O Elvis, eu conversei ontem, ele disse para mim que tinha apneia do sono, e eu disse que ia falar sobre a apneia do sono hoje, ele disse que ia para academia, não ia poder assistir, mas ele ia estar ouvindo a gente, tá? Então, 20% você consegue captar. Quando a gente usa, além dos 20%, a visão, quando a gente estimula o tato, quando estimula o olfato, o paladar, a gente vai agregando informações para sedimentar melhor a informação no nosso cérebro. Tá? Mas aí você, como pedagoga, você pode até ajudar a gente nisso aí, tá, Grazi? Então, povo, o que a gente tem que trabalhar? O nosso sono fragmentado pela apneia do sono. O nosso sono fragmentado por excitantes cardíacos, ladrões do sono. O nosso sono fragmentado por frio intenso, não conseguimos nos aquecer. Aqui eu queria gostaria de fazer um parênteses.
Nós estamos passando pelo inverno agora e nossa região é muito fria. Tá? Pacientes idosos, que são muito magrinhos, eles têm muita pouca musculatura também e pouco tecido adiposo. Eles têm dificuldade de gerar calor. Quando o idoso, você coloca a mão no antebraço, aqui dentro assim, ó, e ele está gelado aqui dentro, a mão pode ficar gelada, mas se aqui dentro está gelado, esse paciente está passando frio, está tendo uma vasoconstrição. O frio no idoso frágil, no idoso com pouca massa, ele vai atrapalhar muito o sono, pode dar arritmia, pode atrapalhar o sono, é bem ruim. Então, manter um ambiente onde ele está dormindo confortável e aquecido é fundamental. Tá? Uma das coisas que nós temos que pensar é aquecimento do lençol. Não, o lençol térmico pode ser uma alternativa, não ficar ligado durante a noite. Simplesmente não deixar ele entrar no lençol muito gelado. O quarto muito gelado, frestas abertas que podem ter corrente de ar, tudo situação que nós vamos ter que ficar atentos no quarto para não deixar o ambiente muito gelado. Tá? Quando eu não consigo esquentar o paciente com que ele deitou, o pé está gelado, não se esquenta, ele não consegue se aquecer, chuveiro. Mas é desagradável. Mas um banho quente vai realmente fazer com que ele melhore muito. Depois de um banho quente, ir para a cama, ele vai conseguir... O banho consegue equilibrar muito as temperaturas. E isso vai ajudar bastante. Tá? Deixa eu partir aqui para o lado, povo. Para a gente mostrar para vocês, hoje, o que nós temos de ferramenta mais simples para diagnóstico da apneia obstrutiva do sono é essa ferramenta aqui. Essa aqui nós temos à disposição aqui em Iporã, chama-se Biologix. Ela é uma ferramenta de diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, é uma polissonografia do tipo 4. É a mais simples delas, tá? Polissonografia completa é aquela onde o paciente vai até uma clínica, colocam inúmeros sensores nele e ele dorme na clínica. Então, é sensor de abertura ocular, sensor de respiração, sensor de movimento do corpo, batimento cardíaco. São inúmeros sensores que a gente coloca. Essa é a polissonografia. É o exame mais completo que a gente tem. Mas o custo é mais elevado e precisa, além do deslocamento, a pessoa tem que passar a noite naquele local. Para um exame de triagem, nós temos utilizado muito essa polissonografia do tipo 4. Extremamente mais simples, com o seu celular e com esse aparelhinho que parece um oxímetro digital, você acopla esse aparelho, extremamente moderno, acopla ele, liga ao seu celular e ele mapeia o teu sono em dessaturações, roncos, e isso traz informações para a gente importantes para saber se o paciente está com uma qualidade do sono boa ou ruim. Às vezes um exame tão simples desse consegue definir se o paciente tem um risco maior ou não. Tá? Então, como é que vai com o aparelho para casa, na hora de dormir, coloca o aparelhinho, responde as perguntinhas já no aplicativo, no celular, dorme, no outro dia de manhã, já encaminhada a resposta automática e sai um laudo. Vou mostrar para vocês depois como é que é esse laudo dessa polissonografia tipo 4 e o quanto ela traz de informação para a gente. Tá? O tratamento, se tem realmente uma obstrução, nós vamos utilizar o CPAP. É uma sigla de inglês que diz pressão positiva contínua nas vias aéreas. Você fica com um jato de pressão contínuo, tá? E quando você vai deflagrar a inspiração, aquele jato de pressão auxilia a romper a barreira da obstrução. Mudança no estilo de vida também é excepcional. Se a pessoa emagrece 5% do peso, reduz em 50% o ronco. Então, reduzir o peso tem uma relação direta de obesidade e apneia do sono. Outro ponto importantíssimo demais, pescoço muito curto, uma alteração
genética congênita, alteração, hipognatismo, aquela pessoa que tem o queixo muito para dentro, são tudo alterações da estrutura do pescoço que podem levar. Em alguns casos, precisa de cirurgia corretiva para melhorar isso. Tá? Então, primeiro, a gente sempre parte do exame de triagem, tá? A polissonografia do tipo 4 é o mais simples dele. Antes até do exame, eu estou muito cansado durante o dia, eu acordo de manhã e sinto que eu não dormi suficiente, eu estou com alteração de memória, o meu parceiro diz que eu ronco muito. São tudo estímulos que fazem a gente ir atrás para ver se esse sono está fragmentado, está ruim ou não. Os benefícios de tratar. Vai reduzir de modo significativamente o risco cardiovascular e vai melhorar muito a qualidade de vida. Então, além de diminuir aquela resposta inflamatória do paciente, vai melhorar sobremaneira a qualidade de vida. Rendimento no outro dia, menos sono durante o dia. Tá? Então, depois que a pessoa começa a usar o CPAP, que precisa usar o CPAP, e usa o CPAP, ela não quer largar mais. Tá? Como conclusão, povo, a apneia obstrutiva do sono é um problema sério e vai impactar diretamente o sistema cardiovascular. Se vocês querem saber mais ou menos em termos de números, 2,5 vezes mais chance de evento cardiovascular em quem tem apneia do sono do que quem não tem. 2,5 vezes não é 25%, não, é 250% mais. E o tratamento adequado é fundamental para reduzir os riscos e melhorar a saúde do paciente como um todo. Ah, Leandro, mas antigamente não tinha isso? Sim, não tinha nem como identificar se tinha esse problema. Hoje a gente consegue ter exames que realmente trazem um resultado para a gente excelente. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui só um modelinho de um exame do Biologix, tá? Então, aqui, para vocês verem, então, o exame de polissonografia de noite inteira, tá? Você tem alguns sintomas que você responde mesmo no teu celular. Se tem algumas doenças associadas, como pressão alta, como diabetes, tá? Arritmia cardíaca, você vai anotando isso, o que você tem de alteração, os medicamentos que você usa, isso tudo você preenche na hora no celular, tá? E aí o resultado, ele vem para a gente dessa forma aqui, ó. Nesse paciente, ele deu 36 episódios por hora de dessaturação de oxigênio. E isso infere para a gente que se teve a dessaturação é porque teve obstrução, então teve apneia. Quando nós temos o IDO, Índice de Dessaturação de Oxigênio, aqui no verdinho, ó, abaixo de 5 é normal. De 5 a 15 é a apneia do sono leve. De 15 a 30 é uma apneia do sono moderada. Aqui a gente já começa a fazer alguma intervenção para tratar. Não necessariamente CPAP. Aqui, às vezes, um trabalho de redução do peso, fortalecimento da musculatura do pescoço, higiene do sono, como a Sara comentou, melhor posição para deitar de lado. Então, aqui a gente consegue, às vezes, trabalhar sem precisar usar um tratamento específico ainda. Agora, quando é acima de 30, aí nós temos uma apneia do sono acentuada. A partir daqui, nós temos um risco cardiovascular maior. E aí, a gente geralmente recomenda tratamento. Tá? O mais comum e mais efetivo que eu conheço hoje ainda é o CPAP. Tá? É o aparelhinho lá que vai auxiliar nesse tratamento. Tá? Aqui, nesse paciente mostrou exame de polissonografia, iniciou às 23 horas e 18 minutos e terminou às 5 horas e 31 minutos. Total foi 6 horas e 12 minutos, o tempo válido 5 horas e 49 minutos. Nesse período, ele teve 94% da saturação o total, a média de saturação foi 94%. E abaixo de 90% foi durante 4% desse período. Então, é um período grande de dessaturação. A partir daí, nós temos a conclusão: exame compatível com a apneia do sono acentuada nas condições descritas. Ele traz também para a gente aqui
uma análise de risco cardiovascular. E aí você imagina que nessa análise de risco cardiovascular, quanto mais para o verde é o menor risco, quanto mais para o lado de cá vermelho é o maior risco. O dele está no laranja. Então, é um risco moderado a alto de evento cardiovascular. E também, na análise, olhe essa base aqui, ó, essa aqui está minha setinha, olha a intensidade de ronco que esse paciente teve. A gente gradua ronco em baixo, médio ou alto, ou às vezes ausência, então às vezes não aparece nada aqui. Esse paciente tem sono, tem ronco alto durante quase todo o período do sono dele. Tá? Conseguimos avaliar o comportamento da frequência cardíaca, avaliamos a oxigenação e os períodos de dessaturação, e aqui a gente consegue ver quando que foi mais intensa a dessaturação. Olha que interessante, pessoal. Quando nós temos o sono mais aprofundado, é que nós temos o período maior de dessaturações de oxigênio. Tá? Então, através desse exame, a gente consegue definir para o paciente qual o melhor tratamento. Se é realmente o uso do CPAP, se é necessidade de mudança, de redução de peso, de estilo de vida. Leandro, eu preciso ficar apavorado com um exame desse aqui? Eu vou morrer por causa disso? Não, gente, não. Esse exame leva a um nível maior de estresse e fragmentação do sono. E é isso que nós temos que trabalhar, sem desespero, sem loucura. Tá? Nós vamos aos poucos avaliando isso e, avaliando essa alteração, a gente vai trazendo resultados para o paciente. Certo, povo? Então, o que eu queria deixar de recado para vocês sobre a apneia obstrutiva do sono e o sistema cardiovascular. Não é a apneia do sono que vai levar a uma parada respiratória no sono. Não é isso que vai acontecer, não. A apneia do sono vai dificultar a passagem de oxigênio, levando a dessaturações, queda da oxigenação do sangue durante a noite, fragmentando o sono, acordando o paciente várias vezes, fazendo com que ele tenha um sono agitado. Esse sono agitado, esse sono ruim, vai fazer com que o nosso paciente evolua para um nível adrenérgico maior, um estado de adrenalina e cortisol mais alto, levando a um envelhecimento vascular precoce. Esse envelhecimento vascular precoce vai fazer com que o nosso paciente acelere o processo de aterosclerose. Acelerando o processo de aterosclerose, ele está mais suscetível aos eventos cardiovasculares. Tratamento da apneia obstrutiva do sono. O CPAP é o melhor tratamento. Mudança do estilo de vida sempre. Redução de peso, fortalecimento muscular. Evitar ladrões do sono. Tá? Uma higiene do sono é excepcional. Ou, em alguns casos, encaminhar para cirurgias. Tá? Bem mais raros, mas tem situações que tem que encaminhar para cirurgia. Tá? Diagnóstico. Exame de triagem que eu tenho feito nos pacientes. Olha, Leandro, eu acho que eu uso polissonografia do tipo 4, examezinho simples de fazer, o paciente vai para casa, dorme com esse aparelhinho e no outro dia nós já temos um laudo parecido com esse que eu apresentei para vocês. Deu alterado esse laudo, deu nesse nível, a gente vai aprofundar a investigação. Aí encaminha para um laboratório de sono, para a medicina do sono, para fazer o exame mais sofisticado e ver a necessidade de colocar um CPAP ou algum outro tratamento. Certo, povo? Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. É muito bom iniciar a sexta-feira com vocês, trazendo informações para vocês. Devagarinho eu vou ficando também um pouco mais habituado com essa nova ferramenta. Para mim é novidade também, acho que faz uns 2 meses que a gente iniciou. Semana passada tive um problema no áudio, eu não consegui fazer funcionar o áudio do meu microfone e era simples de resolver, mas quando a gente não conhece, a gente não consegue resolver. E eu tentei e não consegui. Então eu estava aqui na sexta-feira passada, mas eu não consegui fazer a conversa com vocês por falta de experiência. E isso que a gente vai aprendendo, tá? Eu vou aprendendo com vocês. As perguntas de vocês estimulam demais a gente.
É tão bom quando vocês colocam as perguntas ali, porque a gente sente que está sendo útil, que está junto com vocês, e é isso que vale a pena para a gente. A ideia é o transbordo, é passar um pouco do conhecimento que a gente tem, mas enriquecer vocês com esse conhecimento para que vocês tenham mais qualidade de vida e que possam também passar para outras pessoas isso. Tenham uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, uma semana que vem muito produtiva e, se Deus quiser, na outra sexta estaremos juntos. Venham novamente, estejam com a gente nas sextas-feiras aqui, convidem as pessoas que vocês conhecem ou que poderiam ter interesse ou benefício em acompanhar a gente. Muito obrigado pelo carinho de todos. Vejo vocês em breve. Fiquem com Deus, fiquem com muita saúde, fiquem bem. Um abraço, pessoal. Até mais.